Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Nós estamos na Ética do Sinai, do livraço do Sr. Irving Bunim, do Pirkei Avot, sobre os grandes sábios do Talmud. Um livro que não é discutido, um livro que é comentado pelo Sr. Irving Bunim. Capítulo 3, Mishnah 18. Nós vamos separar esse trabalho da Mishnah em dois. Essa Mishnah ela é importante porque ela vai falar um pouco sobre aquele assunto do povo escolhido, não escolhido. E como nós, seja Bnei Noah, não Bnei Noah, eu nem sei mais se eu estou nomeando isso como Bnei Noah, não Bnei Noah, é para todos nós, né? Todos nós, simpatizantes do judaísmo, da tradição judaica, e que queremos aprender com o que os sábios deixaram, não é? Para a posteridade. O capítulo 3, a Mishnah 18 do capítulo 3 é longa, nós vamos dividir os vídeos em dois, então não saia daí, você vai assistir o primeiro e logo sai o segundo vídeo. É importante, é pertinente por conta dessa coisa de povo escolhido, não é escolhido, existe algum tipo às vezes até de preconceito, não é? E até mesmo causou ao longo da história aquele ódio, não é? Não que tenha sido isso, mas também foi uma coisa que ajudou aquele ódio meio gratuito de pessoas que sequer conhecem a história, não é? Por que se chama de povo escolhido, não escolhido? Então eles são melhores do que os outros? Ou, por exemplo, quando o próprio judeu se considera melhor ou deixa de ser melhor. Então esta Mishnah é muito pertinente, não esgota aqui de maneira nenhuma a discussão sobre o assunto, é simplesmente nós lermos a Mishnah, lermos os comentários do Sr. Irving Bunim e podemos falar, podemos aprender alguma coisa com isso, né? Alguma coisa que nós não saibamos. Então não esgota, fiquem sabendo, não esgota o assunto, mas é bem importante. Nós vamos ler a Mishnah e vamos separar então em dois vídeos para que não fique muito longo. Vou tomar um cafezito primeiro, porque não sei se vocês perceberam, aqui já está bem frio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya b'farah. Aqui está bem frio. E eu não quero me delongar nas falações para a gente realmente ler, porque eu acredito que esse é um livro que nem todo mundo tem, não é? Então você não precisa comprar esse livro, não precisa comprar nenhum, só precisa mesmo ter uma Torá, né? Um Taná, não é, de preferência, uma Torá comentada de preferência também, e ter muita vontade, muita kavaná, muita intenção boa e muita vontade de estudar. É isso que você precisa ter. Então vamos ler a Mishnah 18, me desculpe, do capítulo 3. Vou tirar sim. Às vezes eu penso que não vou precisar tirar os óculos e de repente vejo que vou precisar. Logo vocês vão me ver sem retirar os óculos e poder fazer sempre com os óculos. Assim que eu for no oculista e ele diga assim, parou de piorar sua situação, podemos mudar o óculos. Já me perguntaram o que acontece. Acontece que existem algumas doenças que são autoimunes, que são doenças inflamatórias, elas prejudicam a visão. E ao longo do tempo isto vai piorando muito. Então a piora ela é sempre, né? Aí não quero falar a palavra eterna, porque não quero nem pensar numa coisa dessas, mas ela não para nunca, né? Ela é contínua e ela é acelerada de determinado tempo em diante. Então é por isso que eu tiro e boto os óculos. Ele, o Rabi Akiva, porque nós estamos falando do Rabi Akiva agora, então sempre vai ter ali aquele ru, né? Ele, o Rabi Akiva, dizia: amado é o homem, pois foi criado à imagem de Deus, e como prova desse amor lhe foi dado saber que ele foi criado à imagem de Deus, conforme foi dito, porque Deus fez o homem à sua imagem. Amados são os filhos de Israel, pois foram chamados de filhos do Onipresente. E como prova desse amor, lhes foi dado saber que eles foram chamados de filhos do Onipresente, conforme foi dito.
Filhos sois do Eterno vosso Deus. Amados são os filhos de Israel, pois lhes foi entregue um instrumento precioso, a Torá. E como prova desse amor, lhes foi dado saber que a eles foi entregue um instrumento precioso, com o qual o mundo foi criado. Conforme foi dito, pois dei-vos uma boa doutrina, não abandoneis a minha Torá. Então, nós vamos começar a ler aqui e eu já vou dizer para vocês onde é que nós vamos dividir. Nós vamos dar uma introdução e vamos ler o que ele separa em pedacinhos a Mishnah, como se fosse um subtítulo, que é: Amados são os filhos de Israel, pois foram chamados de filhos do Onipresente. Essa vai ser a primeira parte. Então vamos ler os comentários do Sr. Irving Bunim. O que vocês estão achando de eu estar falando mais pausadamente e sem gritar muito? Coloca nos comentários se você prefere que eu esganice que nem uma gazela, gritando e pulando, ou se você prefere que eu fale assim, mais lentamente, com a voz mais pausada, para que eu não me engasgue, não tussa e não agrida os seus ouvidos. Então vamos começar. O judaísmo considera que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Isto lhe proporciona um valor irredutível e inviolável, estima e santidade. É a sua fonte inerente de dignidade e respeito. Como estudamos, este elemento de divindade no ser humano é a base para todo o amor, consideração e respeito que a Torá nos ordena brindar aos nossos semelhantes e a todo ser humano. É a paternidade comum de um Deus que estabelece irrevogavelmente a fraternidade do ser humano. A Torá, ela ocupa um espaço, um lugar muito importante no que diz respeito a isso que ele fala aqui, ó, é a paternidade comum de um Deus que estabelece irrevogavelmente a fraternidade do ser humano. Dentro do judaísmo, o fato de não inserir, de não adicionar nada na Torá e dela nada subtrair é muito importante. Isso é uma base muito sólida do judaísmo. Quando nós entendemos que somos a imagem e semelhança de Deus, isso vem na própria Escritura, nós precisamos entender essa imagem e semelhança, ela diz respeito a um determinado Deus, aquele Deus, o Deus de Israel, errado, porque Deus é um. Então este Deus, não é? Dispensa e não é ignora, mas ignora também, dispensa, ignora, nega qualquer outro tipo de divindade, não é? E entrega tanto para o povo, para a humanidade toda, quanto para o próprio estudo do próprio judaísmo, entrega a Escritura Sagrada como algo irrevogável, assim como esta paternidade. Então aqui nós entendemos Pai como o Deus único, não é? Hashem. Não queremos dizer aqui que não tenha uma expressão feminina, né? Sempre é uma figura de linguagem. Nós sabemos que existe o pai e mãe, mas isso é uma coisa só. Não existe trindade no judaísmo. Então vamos entender isso, não é? Outra consequência ética importante dessa doutrina é o princípio de imitatio Dei. O ser humano deve se esforçar por emular o Todo-Poderoso. Veja que ele usa aqui um termo em outra língua, não quero comentar, mas é assim que o Sr. Irving Bunim se manifestou aqui, né? Então nós devemos nos esforçar para emular o Todo-Poderoso. Emular é imitar. É como quando dentro de casa você é o exemplo. Às vezes nós falamos para um filho, ou nós somos o filho e a mãe e o pai fala, e parece que aquilo não entra nas orelhas, parece que a gente realmente não aprende. Mas quando nós vemos repetidas vezes os nossos pais tendo uma conduta reta, uma conduta idônea, atitudes bondosas, enfim, características positivas, nós temos a tendência de crescermos imitando isso. Aquele é o nosso exemplo, não é? E isso é muito mais importante do que palavras, porque palavras às vezes a gente se trai,
né? Fala umas bobagens, mas as nossas atitudes, elas não nos traem nunca. Se nós carregamos em nosso interior um elemento de divindade, temos forçosamente a capacidade de imitar o comportamento do nosso Criador. Tal como ele é piedoso e bondoso, se tu também piedoso e bondoso. Tal como ele é chamado de justo e provê os que estão nos com vestimentas, faz tu o mesmo. O Santíssimo, bendito seja, visita os enfermos, assim também tu deverás visitá-los. O Santíssimo, bendito seja, sepulta os falecidos, assim também tu deves fazer. O Santíssimo, bendito seja, consola os enlutados, assim também tu haverás de agir. A Torá, ela traz esse manual de conduta, como nós falamos, mas ela conta toda a história, né, a saga de um povo. Quando ele vai aos poucos, não só dando as diretrizes de como construir o tabernáculo, a arca, de como proceder, de como agir com o próximo, como agir quando existe adultério, ou o que mais, alguma blasfêmia, enfim. Ele vai dando as diretrizes, ele vai dando diretrizes físicas e diretrizes bem emocionais de conduta mesmo, né? De comportamento, comportamentais. Então, nós vemos que quando nós estudamos a Torá, nós temos aqui um prato cheio, eu diria, um manual realmente muito importante de como agir, sem que nós nos percamos, porque nesse momento, quando nós estamos estudando a Torá, quando nós estamos lendo que aqueles atributos que eu deixo enfatizado que não são atributos de Hashem, são atributos das ações que ele fez com que nós pudéssemos perceber, esses atributos que nós enxergamos naqueles momentos de benevolência, ou de justiça, ou de bravura, não é? Ou de misericórdia, todos esses atributos mesmo, nós acabamos imitando quando estudamos, não é? E isso é bom ou é mal? A Torá veio para arranjar esse ódio gratuito, ridículo que existe, ou para unir as pessoas? Para unir as pessoas. Porque se você levar em conta toda a conduta que ela nos demonstra, que ela nos proporciona, não é? Você vai ver que essa é uma vida tranquila, essa é uma vida positiva, uma maneira boa de nos relacionarmos com os demais, com os semelhantes. Então é muito benéfico estudar realmente a Torá e seguir, e guardar, e seguir e obedecer os mandamentos. Não é uma imposição para dizer eu que mando, é uma imposição para dizer eu os amo. E por isso eu deixo as leis para que vocês sejam felizes, para que vocês tenham prosperidade, para que vocês encontrem a paz. Então é quando o pai e a mãe da gente fala algumas coisas que não é bem o que a gente gostaria de fazer, ou tem ali alguns exemplos, sei lá, e nós pensamos, eu tenho que obedecer, fica mandando em mim só porque eu sou filho, então eu tenho que obedecer, que saco e tudo mais. Não é para ser um ditador dentro de casa, não é para mostrar o amor que sente, porque quem ama quer que o outro faça as coisas direito para não sofrer. Né? A leitura, estudo profundo da Torá é para evitarmos o sofrimento, e nós sabemos que toda causa de sofrimento da humanidade é a ignorância, então nós não devemos ignorar, embora nós tenhamos que ter discernimento o tempo todo. Mas se não fôssemos informados disto, não teríamos consciência de nenhuma semelhança ou correspondência entre o Criador e o ser humano. A existência da alma e de um elemento divino não pode ser provada pela lógica ou demonstrada como a conclusão necessária de dados ou fatos empíricos. Como consequência disso, Como consequência, diz o Rabi Akiva, como prova desse amor, lhe foi dado saber pontinhos. A Torá revelou ao ser humano estas importantes características. Você pode frequentemente ver uma pessoa pobre e dar-lhe algo para comer, por sentir pena dela. O Rabi Yitzhak ensinou que quem dá uma moeda a uma pessoa pobre é recompensado com 6 bênçãos.
mas se ele lhe der alento com palavras de estímulo, recebe 11 bênçãos. O Maimônides, o Rambam, determina que é um ato de maior consideração ainda dizer-lhe que está dando a ajuda porque deseja animá-lo e fazê-lo feliz. Levando essa ideia ainda mais longe, é indubitavelmente um amor maior e mais profundo o que move alguém a declarar seu amor para a pessoa amada. Veja quando ele fala que não é lógica, que às vezes a gente pensa, acredita em fake news, acredita nessas fake news que agora é moda, não é? Não sei que ano você vai assistir este vídeo, você vai ter outra coisa pior do que isso, mas nós temos muitas fake news, não é? Muito fake, muito fake, muito fake. Mentiras, lachonará, hoje com inteligência artificial, que é uma coisa muito legal, que veio para o bem, está sendo já usada para o mal, então você vê ali uma pessoa falando, mas não era ela que estava falando, enfim, nós vemos isso, ou damos um Google, vamos lá, colocamos uma palavra, queremos saber o que significa, abandonamos o dicionário e o próprio discernimento, e vamos lá, vamos ver o que está dizendo ali no Google, damos um Google, e acreditamos naquilo. Isso é muito louco, porque quando nós paramos para pensar que nós acreditamos em qualquer coisa que o ser humano, muitas vezes deturpado, com a mente bem deturpadinha, escreve, fala ou mostra, nós acreditamos muitas vezes, Nós sabemos que os influencers influenciam muito a nossa vida, a vida dos jovens, das crianças, mas dos adultos também. Então, qual é a dificuldade de nós entendermos que sim, Deus existe e não existe, não é? Deus existe porque há alguma coisa, algum criador que nos fez, que nos colocou aqui, que determinou certas coisas, não é? Ou melhor, determinou todas e continua mantendo, governando o universo todo, não só o mundo, não só o planeta Terra, mas todos os lugares. Então, por que é que nós temos tanta como é que eu vou dizer, tanta resistência em acreditar nessas coisas, Nós temos muitas vezes, não é? Negar assim, onde está Deus, o que está me acontecendo, não sei o que, mas não temos nenhuma dificuldade em acreditar em fake news. Então, só porque nós não vemos, não significa que não exista. Não significa, por isso aqui nós estamos falando de onipresença. Não significa que não exista porque nós não vemos. Não é a lógica propriamente dita que entra aqui quando nós estamos tentando entender, aprender, e observar e cumprir a Torá de Hashem. Eu realmente não entendo por que a gente acredita em umas coisas tão idiotas e quando chega numa coisa que só faz bem pra gente, a Torá é maravilhosa, as pessoas ficam discutindo, será que ela vem de Deus? Será que é Deus mesmo que escreveu? Sabe? A nossa crença é que sim, a escritura é sagrada e foi Deus que ditou para Moshe Rabbeinu. Mas vamos dizer assim, que você ainda não acredita nisso, ainda não tem uma fé nisso, porque não confia no Criador. Vamos dizer que você ainda não tenha, mas começou a estudar e tudo mais. Está te fazendo mal? A Torá vem para te fazer mal? Você está seguindo as leis de pureza, de impureza, não é? Está santificando as coisas mundanas, a sua prosperidade, a sua parnassá, a sua vida. Está piorando ou está melhorando quando você começa? Então, se você caso ainda não acredite, vá devagar. Mas entenda que nós não podemos colocar a lógica em tudo. O que tem que ter lógica é a fé. E a fé vai ser uma fé lógica, mas isto precisa de um trabalho, e é o que nós estamos fazendo. Todos os dias que abrimos a Torá, todos os dias que olhamos para a natureza, todos os dias que conversamos, que nos relacionamos com o semelhante, todos os dias que fizemos as preces e nos relacionamos com Hashem. Nós temos essa oportunidade de ver as coisas devagarzinho no nosso tempo. Tá? De novo uma barulheira aqui. As características do animal são predestinadas e fixas conforme as espécies. O caráter deles faz parte do seu instinto inato. Nenhum animal terá o oposto
de uma característica genérica, tal como um leão covarde, uma formiga preguiçosa ou um leopardo tímido. É meio difícil, né? Só se for nas animações. Nas animações que eu gosto muito tem. E tem leão covarde, tem formiga preguiçosa, tem cigarra trabalhadora, tem um monte de coisa. O ser humano, contudo, pode ter cada uma destas características e também o seu oposto. Esta é a base da liberdade humana, mas também a base para as ansiedades de ambivalência e dúvida com as quais o ser humano tem de lutar. Nós estamos diariamente lutando contra o Yetzer Hara. Nós estamos diariamente lutando com a compreensão do que realmente é o Yetzer Hara. Porque às vezes nós temos uma atitude e não vemos nela algo mal, algo ruim, né? E nós precisamos trabalhar e entender. Você só conhece o errado se souber o que é certo. Mas o que é certo, afinal de contas? Então nós temos o livre-arbítrio, a inteligência, nós temos o discernimento para tentar entender essas coisas, porque diferentemente dos animais, não somos dotados unicamente de instinto, não é? Nós temos o nosso intelecto, nós temos a nossa alma subdividida em vários níveis de compreensão, de sensibilidade, eu diria assim. Então nós sabemos que eu posso ser bem boazinha, mas eu posso ser bem ruinzinha também. E nós temos que lidar com isso todos os dias da nossa vida. Os animais não precisam, não é? Finalmente, o animal não tem alternativa se não seguir seu padrão de vida ou atividade específica. O leão continuará a atacar e destroçar sua presa. Na verdade, o leão manda as leoas fazerem isso, né? Quando está tudo muito fácil, o que ele faz? Vamos aqui ser um pouco, vamos puxar para o lado feminino aqui. A formiga a juntar comida e o castor a construir suas represas. Só o ser humano pode estabelecer um limite para suas ações e decidir quando já é o suficiente. Ele pode até se opor e se rebelar contra seus próprios instintos em busca de níveis e metas mais elevadas. Isso é importante, né? Subjugar o Yetzer Hara, descobrir na sua atitude, no nosso sentimento, naquilo que nós estamos fazendo, descobrir ali se algo não está bom e podermos trabalhar em cima disso. Nós podemos fazer isso. O animal não. O animal vai te morder se for da natureza dele te dar uma mordida. Com essa capacidade, o ser humano se torna mais elevado do que o animal. E com essa capacidade, ele reflete a divindade em seu interior, atinge a estatura pela qual, como diz a Torá, o temor ao ser humano deverá estar sobre todo animal da terra. Tem algumas pessoas que daí comentam, porque os animais são menos, porque o judaísmo considera que o homem é a coisa mais importante. Quando nós escutamos aquele ensinamento que diz que o ser humano é a obra final de Deus, nós vamos escutar isso e entender que tudo é um cenário. Deus colocou o homem por último para que ele usufruísse, elevasse tudo que está à sua volta e que ele aprendesse a conviver, não é? E tudo mais, mas que era para ele. Quando nós lemos isso literalmente, isso fica realmente muito muito ilusório, aquela ilusão realmente que o ser humano tem de ser melhor, de ser tudo o que Deus, a finaleira das intenções, da vontade de Deus. E esse ensinamento é o mais divulgado e é o mais difundido. Ele também trouxe algumas interpretações errôneas por parte das outras religiões ou das pessoas de uma maneira geral. Quando nós nos aprofundamos nesse estudo em outros níveis, nós vamos percebendo que isto quer dizer um pouco mais do que isso. Nós vamos nós vamos precisar entender sobre os ciclos da humanidade, sobre os ciclos. Nós vamos precisar entender que quando diz que ex nihilo ele criou do nada, este nada é cíclico também.
é cíclico. Então, não tenho agora aqui como explicar ou como nós nos aprofundarmos sobre isso, mas se isso agride um pouco os seus ouvidos quando alguém diz, tudo é um cenário, o cenário estava ali e o homem é a obra final de Deus, não fique chateado. Não sinta que estão se achando melhores ou não, que nós nos achamos melhores do que os outros. Perceba que o estudo deve ser muito mais profundo, então nós vamos ficar agora ainda nas cascas que são mais exteriores da cebola, não é? Porque talvez vá não só chegar numa cabalá aqui, né, no recibo de tudo, no receber os ensinamentos, os segredos, a mística mesmo, mas dentro da própria cabalá, algo mais profundo, um nível mais profundo dela mesma. Então, são ciclos e ciclos e ciclos, não é? Deus não tem começo e não tem fim. Então, como que ele cria do nada? Este do nada, ele é literal, ele é a partir daquele momento. É como quando nós ouvimos falar do Big Bang e ouvimos aquelas pessoas, e infelizmente algumas vertentes próprias mesmo do judaísmo, ou alguns rabinos que não compreendem esta parte da ciência, ou que não se atualizaram, são tendenciosos a dizer que os cientistas disseram que o Big Bang é o começo de tudo. É uma explosão onde tudo começou. O Big Bang não é uma explosão, não foi uma explosão, ele foi uma expansão muito rápida. Então, o que se tem ideia e o que se fala da ciência é o que acontece dali para adiante. É como quando nós contamos os anos no calendário judaico, quando nós chegamos em Rosh Hashanah e lembramos que ali foi a criação do homem. Então, dali para cá, mas ninguém nega que existiram coisas antes. Nem mesmo a Torá. Quando a Torá começa com Bereshit, ela começa com a letra Bet, e aqui tem não só uma gemátria, mas uma mística, onde diz que aquele rabinho para trás, pequenininho da letra Bet, significa que antes, né, deste início, existem coisas, é como o universo que é observável para nós, mas nós sabemos que existe aquele que não é observável. Então esses são os nossos limites, a limitação do nosso intelecto, a nossa limitação proposital momentânea. Nós vamos nos elevar aos pouquinhos. Então nós somos a obra final de Hashem, todo o resto é um cenário, não é? Mas não significa que nós sejamos mais importantes do que todo o universo, ou de que isto seja a obra final de Hashem em todo o Hashem, em tudo o que significa este nome, e sim neste ciclo. Eu não posso explicar os ciclos agora. Bom, enquanto o ser humano cultivar a imagem de Deus dentro de si e viver conforme a mesma, o reino animal o respeitará e temerá. Mas quando o ser humano ignora a imagem de Deus dentro de si e se afasta cada vez mais dela, as espécies mais baixas da criação passam a enxergar somente outro animal diante delas, e a lei da selva prevalece. Só o ser humano encara ereto e de cabeça erguida seu verdadeiro destino, o céu. Ai dele se perder a graça divina de ser humano. Aqui, novamente, é o Yetzer Hará. Olha só, como você já viu alguém glutão, aquele bem guloso, bem glutão comendo, que fica meio até nojento de ver comendo? Come, enfia as coisas na boca, não mastiga direito, quer mais, está com a barriga cheia e continua. Ou aquela pessoa voltada ao sexo que namora todo mundo não valoriza o seu corpo, o seu tabernáculo, não valoriza o outro, só quer saber de sexo. E aquela pessoa que é agressiva, por exemplo, como um animal, é o que ele está dizendo aqui. Quando o ser humano ignora a imagem de Deus dentro de si, se afasta cada vez mais dela, as espécies mais baixas da criação passam a enxergar somente outro animal. Você vira um animal.
O ser humano tem o potencial de se elevar, mas tem o potencial de regredir naquele ciclo, não é? Embora a sua alma esteja lá guardada 7 chaves e o seu espírito, nós nem podemos comentar porque este está realmente grudado, incrustado com Hashem, porque estamos dentro dele. Quando a pessoa ela passa dos limites, este potencial, em vez de ser para o melhor, para se elevar, ele regride, ele vira um animal. Ele pode chegar, nós podemos chegar a ponto daquela metáfora, mas muito real, na verdade, de dizer do desalmado, aquele que não tem alma, aquela pessoa que se transformou em ruim, ou simplesmente que não é ruim, mas simplesmente é um animal no trato, é um animal comendo, é um animal, enfim. Tá louco, né? Bom, Maimônides enfatizou que mesmo quando o ser humano age para satisfazer qualquer de suas necessidades físicas, ele o faz também com a porção da sua alma humana. Embora ele aparentemente faça o mesmo que um animal, mesmo que um animal, ainda é um ser humano à imagem de Deus, agindo em benefício da sua própria vida e funcionamento como ser humano. Não se converte temporariamente em animal, pois o ser vivo, o organismo e a entidade que age para cuidar das necessidades físicas é um ser humano integral, qualitativamente diferente do animal. Para esclarecer isso, Maimônides faz uma analogia. Considere 3 quartos iluminados, um pela lua, outro por velas e o terceiro pela luz solar. Embora os 3 sejam considerados iluminados, as qualidades respectivas da luz são bem distintas. Como a imagem divina se expressa em todas as suas atividades, então todas as atividades devem ser dotadas e permeadas de santidade, pois todos os seus atos como ser humano levam a marca da sua fonte espiritual. Então, mesmo que a gente faça coisas de animais, somos nós que santificamos isso, somos nós que agimos diferente em cima daquilo que é instintivo, somos nós que elevamos. Então nós precisamos estar como? Elevados. Agora a gente entra então nesse subtítulo, que não é um subtítulo, é uma partezinha da Mishnah, onde o senhor Irving Bunim divide como se fossem subtítulos, ele trabalha cada parte. Você que já está aqui há tempo sabe do que eu estou falando. Amados são os filhos de Israel, pois foram chamados de filhos do Onipresente. Para provar isto, o Rabi Akiva escolheu cuidadosa e deliberadamente um versículo do Devarim. Devarim é Deuteronômio. Por que não optou, por exemplo, pelo versículo do Êxodo, Shemot, que reza: assim disse o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito? É porque ser chamado de primogênito implica ter direitos e privilégios especiais, enquanto o versículo de Devarim, ao nos chamar apenas de seus filhos, implica responsabilidade, entende? O primogênito, ele sempre tinha, então, a regalia, era ele que sucedia o seu pai rei, esse tipo de coisa. Então, Rabi Akiva preferiu utilizar Devarim, onde fala seus filhos, porque seus filhos implica, sim, em responsabilidade, em nenhum tipo de vantagem ou de preferência aqui. Como filhos de Deus, temos não só uma simples garantia de redenção dos abismos da escravidão e da perseguição, mas também, e ainda mais importante, apesar das provações e tribulações da nossa história, carregamos a responsabilidade de ser o seu povo, seus filhos, e estamos inevitavelmente sujeitos a tarefas específicas, padrões rigorosos e punição imediata. Tem gente que diz, porque é povo escolhido, porque é quem eles pensam que são. Pois eles então assimilaram, não, eles internalizaram ser o povo escolhido por Hashem para trazer a Torá para o resto do mundo que não quis. Porque estava no deserto, estava lá, qualquer um poderia, mas foi este povo que
que decidiu abraçar a Torá, né, e ter Torá. Só que são 613 mandamentos, são 613 preceitos, 613 ordens, sendo algumas positivas, algumas negativas, né, proibitivas, não importa, são 613. Não é simples acordar de manhã e fazer tudo que a lei oral pôde trazer, né, para que se soubesse o que fazer do que estava lá na Torá escrito. Não é fácil viver a vida de um judeu ortodoxo que realmente cumpre as 613 ordenações, não é? Então, e punições muito severas. Então, não fique pensando, porque eles isso... Pense, quer fazer uma conversão? Se não é um judeu, não é? Quer fazer uma conversão? Quem sabe, não é? Vai se informar como funciona uma conversão real, uma conversão verdadeira, fisicamente falando, com ritualísticas, simbólicas e tudo mais. Agora, e o que é uma conversão? Com toda a fisicalidade, com todos os preceitos, com todos os rituais, com tudo que é necessário fazer e ainda mais uma conversão interior. Uma conversão interior é realmente se sentir responsável pelo semelhante, pela continuação do povo, pelo respeito e pela conservação da escritura sagrada e tudo mais. Não é fácil, né? Porque tem aquela coisa, né? Eu repito sempre isso. Não sabe brincar, não desce pro play. As pessoas gostam de julgar, nós gostamos às vezes de julgar, apontar o dedo na vida do outro, mas às vezes não queremos estar no lugar dela. Ou pelo contrário, invejamos a vida de alguém, mas nós só queremos a parte boa da vida dela. Quando sabemos que há ali problemas, que existem problemas e que não é bem como parece, aí já não queremos. Não é? A Torá não é um cardápio onde nós pegamos e vamos escolher. Eu quero este prato, este não quero, hoje eu quero este, amanhã eu quero aquele outro. Então, quando nós abraçamos a Torá, ou quando nós temos uma conversão, ou quando nós falamos do povo judeu que segue, os que seguem, não é? Porque não significa que judeu siga. Quando nós falamos dele, nós estamos falando de alguém que não utiliza a Torá como um cardápio. Não é um cardápio, é tudo o que está ali, ou nada. Tem que internalizar as coisas. O versículo inteiro, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. O versículo inteiro diz: filhos sois do Eterno, vosso Deus. Não fareis cortes em vossa carne, não vos fareis raspar a cabeça por causa de um morto. Ser filhos de Deus implica um grande conforto e segurança, denota um relacionamento pessoal amoroso. Os pagãos costumam efetuar todo tipo de rituais de autoflagelação em frenética lamentação pelos mortos. Seu temor à morte era grande, né? Dos pagãos daquelas épocas. Era grande e era avassalador o seu sentimento de perda e aturdimento, mas a Torá diz para o judeu: por que o terror e a tristeza inconsolável? Vós sois seus filhos. Quando a pessoa deixa este mundo, retorna ao seu Pai. Nós, os vivos, estamos de fato entristecidos e aflitos porque alguém amado partiu, mas a morte certamente não é ocasião para histeria ou frenesi. Há pouco nós estávamos estudando isso na comunidade sobre essa parte, justamente, de não arrancar os cabelos, de não ficar gritando. A alma, quando nós dormimos, ela dá uma viajada, não dá? Ele tem aquelas viagens astrais. Nós estamos ainda unidos, presos naquele fio de prata, ao qual em Kohelet o rei Salomão se refere. Nós estamos ainda. Então, de manhã, assim que a nossa alma volta por completo, porque fica só um pouquinho ali, o fio fica bem esticadinho para nós irmos longe sonhar. Quando nós voltamos, quando nós estamos ali, acordamos, nós fazemos o Modani agradecendo este retorno ao corpo e continuar a servindo a Hashem. Quando uma pessoa falece, o que faz com que uma pessoa se desespere? Nós precisamos entender que nós somos egoístas aqui. Nós somos egoístas. Eu não quero
desculpe, de maneira nenhuma ofender alguém, mas nós somos egoístas, nós queríamos que aquela pessoa ficasse sempre conosco. Nós sabemos que a morte existe, nós sabemos que ela existe para todos nós, mas quando nós nos deparamos, quando nós olhamos para a morte de frente de um ente querido, nós costumamos a ser egoístas e desesperados. Não é? Se você tiver um pouco de egoísmo, porque a saudade que você vai sentir, você quer aquela pessoa para você, às vezes é até melhor que ela faleça porque estava doente, alguma coisa, mas nós temos isso, essa mania de posse ali. Quando nós temos um pouco deste egoísmo, quando nós temos, já estamos sentindo falta e saudade, precisamos viver este luto. Não é? Precisamos viver este luto, precisamos sentir isso, mas isso precisa terminar. A alma que está ali, que acabou de romper este fio de prata, ela precisa se sentir agora separada deste corpo, porque esta caixa, este tabernáculo não serve mais, e ela vai dar voos mais altos. Então, nós não devemos, não podemos e não devemos gritar, ficar desesperados, puxar os cabelos. Olha como a lei judaica é perfeita nisso, porque esta alma precisa de iluminação e de tranquilidade agora, porque ela também está saindo de uma situação, de uma condição a qual ela viveu muitos anos, não é? Aquela condição física, aquelas pessoas com as quais ela convivia, existe uma intimidade, nós amamos o corpo ao qual nós nos veste, então ela precisa de tranquilidade. Vem o judaísmo e diz: não arranca os cabelos, não, isso porque falta de fé. Esta pessoa está falecendo, o seu corpo fica aqui na terra, volta aos elementos e volta. Nós sabemos que o judaísmo é contra a cremação, mas se você parar para pensar nesse sentido, pouco importa cremar ou não cremar. Se você pensa que desta maneira não vai saber que o seu corpo apodreceu ou deixou de apodrecer, tudo vai voltar. O carvão, a cinza que fica, a cinza que fica deste corpo cremado é mineral. O nosso corpo, a nossa matéria volta para onde ela tem que voltar. Então não fique intimidado porque o mundo diz que tem que cremar. Se você segue o judaísmo, você vai ser enterrado, ou melhor, o seu corpo vai ser enterrado. E tudo mais, e vai voltar para o lugar de onde o corpo veio, os elementos, é isso que quer dizer, os elementos. Mas a alma sobe, vamos usar a metáfora do subir, porque sempre é bom, né? Sobe, tu pensa que é o céu, né? Desce, já pensa que é o inferno. Subir, ir até o pai e mãe, voltar, relaxar, descansar desse processo que viveu na vida física. Então, aqui não é simplesmente não faça escândalo, tem muitas coisas envolvidas e inclusive, talvez principalmente para a parte religiosa, a fé em Deus. Tu não tem fé em Deus? Você acha que morreu e terminou? Que Deus é esse que te mata? Deus não mata ninguém. Nós nos transformamos, a natureza é econômica. Entre os Hassidim, é costume se reunir na véspera de Yortzeit, aniversário de falecimento, de um Rebbe, um grande e piedoso líder e também mestre. Eles comem, bebem e cantam e repetem os ensinamentos do mestre. Nenhum espírito triste permeia a ocasião. Em vez disso, a alegria do sentimento de realização é que prevalece. O ser humano que faleceu após uma vida de realizações voltou para casa e foi elevado a um reino mais elevado. Para se lamentar por alguém, deve ser pelos vivos, não pelos mortos. Essa foi boa. Para se lamentar por alguém, deve ser pelos vivos, não pelos mortos. Sim, porque às vezes é lamentável a gente ver a vida de alguma pessoa ou outra ali. Às vezes a nossa própria, né? É lamentável algumas coisas, mas não mortos que voltaram para casa.
Esta relação e vínculo de amor se mantém na prosperidade e na adversidade, na vida e na morte, na obediência e na rebeldia. Se você é um pai, seu filho será sempre o seu filho, não importa o que aconteça. Você não pode despedir um filho como se faz com um secretário incompetente, nem se divorciar dele como faria com uma esposa infiel ou um esposo infiel. Esta é a razão pela qual Yeshayahu disse: filhos, eu criei e exaltei, mas eles se rebelaram contra mim. Mas não vão deixar desse filho, entendeu? Eu já falei isso em casa. Olha umas raivinhas que dá às vezes assim na família, não é? E de filho, de mãe e de pai a gente não se divorcia, não é mesmo? Só de cônjuge. Ocorra o que ocorrer, podemos estar seguros de que o Todo-Poderoso não haverá de nos renegar, pois, apesar de tudo, nós somos os teus filhos e tu és o nosso pai. Sempre quando eu falar pai, lembre da mãe, tá? É pai e mãe. Isso não é um achismo meu, tá? No Zohar ou nos 188 caminhos que você pode encontrar isso, e Yitzhak Luria, o Arizal, vai explicar cada dimensão, não é dimensão da física, o processo da criação intrínseco, todas as coisas. Ele vai falar das faces, ele vai falar como é que eu vou explicar aqui? Do aspecto feminino, do aspecto masculino necessário em todo ser humano. Então é pai e mãe. Já que nós somos a imagem e semelhança. Bom, esta certeza de uma relação indissolúvel com o Todo-Poderoso, unida pelo amor, saiu das páginas das Sagradas Escrituras e se tornou uma força vital através da nossa história. Desde a redenção de Mitzrayim, através das gerações até o milagroso ressurgimento do Estado de Israel, quando um povo pequeno, sozinho e amplamente superado em número triunfou sobre 7 estados árabes agressores. O amor especial do Todo-Poderoso podia ser percebido pelo olho perspicaz. Examine a nossa história, leia a respeito do nosso passado e do presente, e você verá que nenhuma arma forjada contra nós até hoje foi bem sucedida, pois o Pai permaneceu ao lado dos seus filhos. Quando ele diz aqui uma arma forjada contra nós não foi bem sucedida, vejam que sim, muitas mortes. Holocausto, 6 milhões. Sabemos todas essas histórias, mas é um povo que perdura. Então, se você ainda não se convenceu que cada um tem a sua função, que não há preconceito aqui, que não há achismo de ser melhor, nem ego, nem nada, se você ainda não se convenceu disso, veja, tire para o lado bom, se espelhe num povo que foi massacrado e ainda e muito mais nos dias de hoje, porque nós sabemos do antissemitismo como anda, que é um povo que se refaz, que se reconstrói, não é? Que realmente ressurge como uma rosa de Sharon. Eu gosto muito disso. Do nada, não é? Aqui, do nada, sempre. E sempre com a Torá como o seu grande alicerce. Muito mais do que simplesmente um manual, não é? Um escudo mesmo, não é? Uma arma da benevolência divina, a escritura sagrada. Então é um povo que está pequeno, sempre foi pequeno, mas não termina. Não termina a sua fé e nem tudo que é trazido para o mundo, porque é um povo muito unido e cheio de tecnologia, cheio de estudantes, cheio de gente que só cresce. Então se espelhe para a sua prosperidade, para Shalom Bait, para essas coisas. Comece por aí, se você já não for um adepto, né, ferrenho, um Bnei Noach como nós. Esse aqui foi a primeira parte da Mishnah. Nós temos mais uma parte, eu vou fazer no próximo vídeo e já vou dizer para vocês qual é o título que nós vamos utilizar no próximo vídeo. É a parte que ele fala: amados são os filhos de Israel, pois lhes foi entregue um instrumento precioso.
a Torá. E como prova desse amor, lhes foi dado saber que a eles foi entregue um instrumento precioso com o qual o mundo foi criado, conforme foi dito, pois dei-vos uma boa doutrina, não abandoneis a minha Torá. Então, nós vamos fazer essa continuação no próximo vídeo para que não fique muito longo, porque vocês reclamam da minha pessoa. E é reclamação mesmo a palavra, não é clamam. Porque vocês reclamam uma vez, depois reclamam de novo, e várias reclamações. E daí as pessoas não assistem os vídeos até o fim e ficam cansadas, não é mesmo? Então, nós vamos hoje ler o Salmo 120. Se vocês estão gostando, já sabe. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho, que agora eu aprendi a colocar o sininho na frente do vídeo. Viram? No comecinho do vídeo, eu estou aprendendo a editar os vídeos. Eu estou me melhorando, eu estou aprendendo, eu não sou burra. Coloca lá o se inscrever, o sininho e o joinha. Agora eu aprendi. E tenham todos um maravilhoso dia. Um cântico de ascensão. Em minha angústia clamei ao Eterno e Ele me atendeu. Livra minha alma, ó Eterno, de lábios mentirosos e línguas enganadoras. O que ganharás e o que te será acrescido por teres uma língua enganadora? Calúnias são como as flechas aguçadas dos guerreiros, que transportam brasas vivas. Ai de mim que tive que peregrinar em Meshech e habitar nas tendas de Quedar. Minha alma, por bastante tempo, teve que morar entre os que odeiam a paz. Não quero a guerra, mas mesmo quando lhes falo de paz, eles preferem a guerra. Amém. Nós preferimos a paz.